Quero ministrar aos irmãos acerca de uma lição vital para as nossas vidas, que é o que fazermos enquanto as coisas boas não acontecem em nossas vidas. Como esperar, o que fazer até que as coisas comecem a acontecer. A gente não tem um ditado assim: puxa, as coisas não acontecem na minha vida, estão emperradas, ou cada situação difícil, parece que eu não consigo caminhar, toda vez que eu dou alguns passos, algo acontece. Então eu quero falar sobre isso, o que fazer enquanto as coisas não acontecem. E para isso, eu quero convidar você a abrir em Gênesis, no capítulo 37, logo no primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ser inspirados pela vida de uma pessoa que foi referência, hoje para mim é um ícone de superação. De superação, como ele se tornou um homem, uma pessoa com uma história inspiradora, relevante. É o nosso amigo José, o José do Egito. Leia comigo no capítulo 37, verso 18. De longe viram os irmãos, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Aqui está falando dos irmãos, o que eles queriam fazer com José, que era o irmão mais novo deles. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, nesse poço, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Por que eles falaram tanto de sonhos? Porque os irmãos de José estavam com inveja dele. Diga, inveja. Inveja provocou um ódio nos irmãos de José. E porque José era um sonhador, ele teve um sonho que ele seria grande, ele estaria provendo a família, ele seria maior do que todos. E eles ficaram irados com aquilo. Ora, o mais novo, esse molecote, porque ele sonhou com isso, contou os sonhos ao pai, contou os sonhos aos irmãos, e eles ficaram furiosos. Então eles falaram assim: agora olha lá, vem esse sonhador, vamos matar ele para ver se esses sonhos vão se cumprir. Olha só, que interessante. Vamos continuar no verso de número 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não vamos tirar a vida dele. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Isto é, Rúben queria pegar o menino e levar para o pai. Mas, verso 23, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Detalhe, o pai havia dado essa túnica para ele, e era uma túnica linda que os irmãos ficaram também com inveja. E no verso 24, e tomando, lançaram nas cisternas vazias sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, ou melhor, os tiraram lá da cisterna e os venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas.
e eles levaram José ao Egito. Uma primeira situação na vida de José foi a humilhação, o sentimento de desprezo. Imagine como ficou o coração deste jovem José, um moço rejeitado pelos seus próprios irmãos, passou pela inveja, sofreu essa discriminação familiar. Você já imaginou o que isso significa? Como deixa a pessoa abatida? Quem sabe você aqui já passou por isso? Quem sabe você ou passou ou está passando por esse tipo de situação familiar? É terrível, é horrível. Mas vamos um pouquinho mais à frente ver mais um evento que aconteceu com o José. No capítulo 39, esse moço sonhador, que tinha uma vida irrepreensível, tinha uma vida correta, era um homem justo, era um moço bom. Mais uma etapa na vida dele que ficou marcada. No capítulo 39, lembra que os irmãos venderam ele para os mercadores e eles estavam indo para o Egito. Esse José chegou no Egito, comprado por esses homens, e olha o que aconteceu. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas. Então o oficial lá do Egito comprou o José e quis que ele ficasse como um escravo ou empregado dele em sua casa. O Senhor era com José. Repita comigo: Deus, o Senhor, era com José. Então aqui nós temos um retrato. A Bíblia é muito detalhista. Se Deus falou isso e mandou escrever, porque é importante, guarda isso. José estava passando por grandes dificuldades, mas aqui diz o texto que Deus era com José. Deus era com José. E veja o que aconteceu: que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor Deus era com ele e que tudo lhe fazia o Senhor prosperar em suas mãos, logrou José mercê perante ele. Então, o José recebeu assim uma graça perante esse Senhor a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa e passou às mãos tudo que ele tinha. Então esse José ficou sendo o mordomo da casa desse oficial. Diga, que bênção! Mas vem aí uma bomba. A mulher do seu patrão, a mulher desse oficial de Potifar, veio e cantou José. Mas cantou pesado, pegou pesado. Veja no verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher dele. Por que eu pecaria contra Deus? José disse àquela mulher: eu não tenho direito sobre você, você é casada, é mulher do meu senhor, e eu não pecaria contra Deus. Homem, mulher, jovem, quando nós queremos e precisamos andar direito, nós não podemos ter outra referência do que Deus. Quando eu não quero pecar contra Deus, com certeza eu vou cuidar para não pecar contra o meu próximo. Toda a lei se resume nisso: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso fazer com alguém aquilo que eu não quero que faça comigo. É a lei áurea que Jesus ensinou no Novo Testamento. E José era um homem tão íntegro,
Tão correto que ele usou essa mesma norma e disse: eu não posso tocar em você. Então, para nós, aqui tem uma segunda lição. Ele foi tão fiel que não pecou contra Deus e nem contra o seu próprio patrão e amigo. Mas a mulher de Potifar ficou tão irada porque se sentiu rejeitada, ela queria ter amor com José, que ela aprontou uma. Pegou as roupas de José, e José saiu rapidinho, porque ela estava atacada. E aí José guardou, aliás, ela pegou essa roupa e falou para o seu esposo: olha, quando, no verso 18, falando para o marido dela, ele acabou deixando as vestes aqui de tão depressa que ele saiu quando eu gritei, porque ele quis me pegar. Ela contou a versão dela, e o marido, verso 19, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então, segunda frustração, baque, problema que José recebeu foi agora ser vítima de uma injúria, de uma mentira. Um homem íntegro e reto recebendo uma mentira dessa sobre a sua vida, sua moral foi atacada. Diga, moral atacada. Para um homem que tem caráter, para uma mulher que tem caráter, é uma das piores coisas da vida. Você já imaginou alguém levantar uma calúnia sobre você, daquilo que você não fez, e pelo contrário, naquela área você era íntegro? Você imagina você ser tão honesto com as coisas financeiras, tão honesto com R$1, com 1 centavo de alguém, e alguém se levantar e dizer: você me roubou, e você ser preso porque você foi tido como ladrão? Numa área que você é íntegro, você sofre muito mais, é ou não é? E o homem aqui foi íntegro moralmente, não quis tocar na esposa do Potifar. E o mesmo Potifar acreditou na palavra, na mentira da esposa e o lançou na prisão. Diga, como você acha que ficou José? Será que ele questionou como ficou, ou como ficaram as emoções desse homem? Que turbulência, que tristeza, agora na prisão, sofrendo consequência de uma mentira. Ah, que terrível. Que terrível. Mas veja o verso 21. O Senhor, porém, era com, e lhe foi benigno, e lhe deu graça perante o carcereiro. Primeiro na casa do oficial do rei, ele chegou, e logo o oficial o colocou como mordomo principal, porque Deus era com ele. Tudo onde ele punha a mão prosperava. Agora, lá na prisão, José levantado também. Olha, o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam lá no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então Deus estava abençoando José? Estava ou não? Deus era com José? E agora esse homem está na cadeia por mentira de uma mulher. Uau! O que você acha disso? Eu quero que você faça paralelos com a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você evoque sobre a tua memória coisas, situações, sentimentos, circunstâncias terríveis, incoerentes, que você passou ou está passando, que você pode até suspeitar: será que Deus é comigo? Será que Deus existe? Será que vale a pena viver correto? Será que vale a pena ter uma moral irrepreensível? Será que vale a pena?
Olha o que eu já sofri com os meus irmãos, agora o que eu estou sofrendo aqui nessa cadeia. E olha, mais um baque. No capítulo 40, olha o que aconteceu. Quando José estava na cadeia, 2 funcionários desse mesmo patrão dele, do oficial, mandou o copeiro e o padeiro dele para a cadeia. Deveria ter aprontado, feito alguma coisa, e eles foram para a cadeia, no mesmo lugar que José estava. E esses 2 tiveram sonhos. E Deus usou José para interpretar os sonhos. Diga, Deus usou José numa situação terrível, dentro da cadeia. Deus usa qualquer um em situação difícil, se essa pessoa se permitir ser usada. E veja o que aconteceu. Verso 5: ambos sonharam, cada um com seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu o semblante deles e perguntou: o que aconteceu com vocês? E aí o copeiro contou seu sonho. E ele falou: daqui 3 dias você sairá, isso significa esse sonho. E daqui 3 dias você voltará a fazer a mesma função na casa do rei. Será restituído a tua honra. O padeiro contou seu sonho e ele interpretou o sonho, o José, um homem de Deus, e disse: você, padeiro, daqui 3 dias você sairá, mas será morto, degolado. E ao saírem, depois de 3 dias, antes de sair, José falou para o copeiro, que ficaria vivo, evidentemente: quando você sair, não se esqueça de mim, compartilha com o rei, porque eu estou aqui de uma forma injusta, eu sou inocente. E com certeza o copeiro deve ter feito uma promessa: eu não vou esquecer de você. Diga, não vou esquecer de você. E o copeiro saiu. E acontece que, o que você acha que aconteceu? Se cumpriu, o padeiro foi morto e o copeiro voltou ao mesmo cargo, à mesma função, e ele foi honrado novamente. Certo? Acontece que quando eles estavam lá fora, o copeiro esqueceu totalmente do José. Veja no verso 23 do capítulo 40. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Diga, o copeiro que prometeu se esqueceu. Como você acha que se sentiu José? E mais, veja o capítulo 41, verso 1. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. José ainda estava na prisão. José ficou mais 2 anos depois que o copeiro saiu. Aquele que havia prometido: eu vou lembrar de você. Como você acha que ficou o coração de José, esquecido por aqueles que ele mesmo ajudou? Alguém já passou isso aqui? Você colaborou, ajudou as pessoas, alguns, e eles se esqueceram de você? Você está vivendo uma fase que você percebe que está esquecido, está esquecida, que parece até que Deus se esqueceu de você? Veja, queridos, aqui José sofre uma situação que todos nós podemos sofrer. Mas quando que o copeiro lembrou de José? Quando o rei teve um sonho. E aí ele teve um sonho, e o verso 9, o copeiro do rei: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando José muito indignado, ou melhor, Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me na prisão, aí o copeiro contou para o rei: rei, lembra quando o senhor ficou muito irado comigo e mandou eu para a prisão?
lá eu encontrei um tal de José. E ele foi muito usado por Deus e revelou o sonho. Por que o senhor não tira ele da prisão? E deixa ele falar contigo. José agora é lembrado, sabe por quem? Não pelo copeiro, mas por Deus. Deus lembrou de José, porque permitiu acontecer algo na vida do rei. E veja, quando esse José veio até o rei, no verso 14, Faraó mandou chamar o José e o fez sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. E aí o Faraó contou seu sonho, e José o interpretou, deu resposta, e este mesmo José, depois dessa resposta, foi levantado como um homem sábio no Egito. Sabe aquele ditado das vacas magras e vacas gordas? Foi o tal do sonho. E Deus usou José para interpretar. E disse para Faraó: Faraó, o Egito vai passar 7 anos de muita abundância. E nesse período você deve guardar, deve poupar, deve realmente fazer de tudo para reter. Porque depois virão 7 anos de vacas magras, isto é, de escassez, de muitos problemas. E você tendo, vai poder suprir as suas necessidades. Ok, José caiu na graça que o rei colocou ele como governador nessa fase difícil do Egito. Nessa transição de 7 anos de fartura, depois 7 de escassez. E você já sabe a história, eu não quero entrar nesse mérito, porque o que Deus quer nos ensinar acerca de José são outras coisas. Não é sobre a habilidade de José de prosperar. Não é a capacidade de José de poupar em tempos de abundância, como alguns de nós gastamos quando tem muito. José, quando teve muito, ele poupou, guardou. O que José fez quando tinha muito? E como a gente faz quando tem muito? Mas não é sobre isso. É sobre o quanto José foi uma pessoa nobre, quanto José foi uma pessoa digna, como ele foi um homem de Deus na sua geração. E porque ele foi assim, Deus também foi com ele. E Deus o usou de uma forma tremenda. Mas veja, José, como qualquer um de nós, ele foi um adolescente, ele foi um jovem, e de sonhos, de desejos. Eu não sei te dizer se Deus que deu o sonho para José, ou José que desejou tanto que sonhou. Seja o que for, eu creio que Deus usa tanto uma coisa como outra. Porque os sonhos, os ideais, as vontades e desejos mais profundos, quando a gente coloca diante de Deus, o Senhor tem prazer em abençoar. Quando esses sonhos e desejos são legítimos, são bons, são corretos. Estão entendendo ou não? Aqui em José, ele era um jovem sonhador, visionário. Deus deu a ele essa bênção de contemplar o que ele seria. E eu creio que ele ficou super ansioso. Eu creio, como jovem, como adolescente, ficou empolgadíssimo. E já começou a contar o sonho para todo mundo. Olha, Deus vai me fazer assim, assim, assado. Eu serei grande e maioral. Eu vou estar acima de todos vocês. E aí que levantou a ira e a inveja dos seus irmãos. Eles não compreenderam. Mas verdadeiramente, ele foi alvo de tantos ataques, tantos sofrimentos, tantas angústias. Como você se sentiria? Ser vendido, desprezado pela sua própria família. Ele teve que vencer etapas na sua vida. José venceu uma etapa na sua família, com a inveja dos irmãos.
Depois ele venceu uma etapa no seu trabalho. Ele foi alvo no seu trabalho de uma grande perseguição daquela mulher. Era a casa onde ele trabalhava. Mais uma etapa que ele teve que passar, luta, guerra, mas ele sofrendo, teve algum segredo que o fez permanecer. E ele prevaleceu, ele continuou na sua trajetória. Continuou sendo um homem íntegro, um homem direito, nas motivações corretas. E a terceira etapa que ele teve que guerrear e vencer foi quando colocado sobre uma nação, de uma família, sofreu, superou com os próprios irmãos. Depois, num trabalho, já na dimensão de um homem importante, ele era mordomo de um oficial do rei. E depois, sobre uma nação, ele teve que passar mais uma etapa e prevalecer. E prevalecer. Ele foi atacado em sua moral, foi atacado em sua dignidade. Os irmãos falando: você não presta, você é um verme, você é um louco, você é um sonhador, moleque. Isso é dignidade. Na sua autoestima. Ai, se José ficasse lambendo suas feridas e achando que ele não era nada, porque os irmãos desprezaram, os irmãos colocaram uma cova, os irmãos o venderam. Você acha que José chegaria em algum lugar? Vocês acham? Mas ele se superou, foi até a segunda prova, que foi a sua moral atacada. Foi machucado o coração de José, sendo um homem puro, correto, íntegro, de uma moral irrepreensível. Foi para a cadeia por causa de uma mentira. E um ataque, uma mentira, numa área que ele era irrepreensível. Você imagina como que José ficou? Eu acredito que ele teve ódio, teve raiva, ficou frustrado. Sim ou não? Revoltado. E dizendo: eu acho que essa etapa, sabe o que ele achou? De novo eu estou sendo alvo de mentira, de inveja. Eu acho que eu não vou acontecer nessa vida não. Você já pensou nisso? De novo eu estou passando por essa prova, essa luta. Eu acho que eu não vou para frente não. Mas deixa eu te contar uma coisa. José prevaleceu e continuou na sua trajetória. Ele não viu as circunstâncias, mas ele olhava para aquele que estava conduzindo a sua vida. Por quê? Porque novamente ele recebeu mais um baque. Foi para a cadeia, e lá na cadeia Deus o honrou. Tanto é que a Bíblia relata que Deus era com ele, que até lá dentro da cadeia Deus usou a vida dele. O carcereiro entregou um posto para ele tomar cuidado lá, ou cuidar dos presidiários. Ele foi atacado na sua autoestima, na sua moral, na sua integridade. Homens que ele contava, fez o bem, esqueceram dele, ou melhor, esqueceu. O copeiro esqueceu dele. Por quanto tempo? 2 anos. O que José podia pensar? Será que Deus não está vendo não? Tem situações que você vai chegar até a duvidar de Deus. Mas Deus não tem culpa não, Ele está do ladinho de você. Ele está atento, conduzindo o momento da tua história. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem alto. Quem não deu glória a Deus, pode dar de novo, glória a Deus. Quem não deu ainda, está dormindo, cutuca, dá um glória a Deus. Quem tem um Deus maravilhoso como esse, não precisa ficar abatido, medroso, medrosa, lambendo feridas e deprimido, porque todas as coisas vão cooperar para o bem dos que estão andando com Deus. Sabe, queridos, ele foi esquecido pelos homens, mas de forma alguma ele foi esquecido por Deus.
Sabe, tem tantos textos na palavra de Deus que nos mostram isso. Em Gênesis 8:1 diz assim: Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. Diga, Deus lembrou de Noé e dos animais. Deus não é um Deus que se esquece. Também Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. Deus ouviu Ana, Deus ouviu Raquel. Deus se lembrou de Raquel, diz. E Deus é o Deus de lembranças. Glória a Deus. Olha só, então Deus, ouvindo-lhe os gemidos do povo dele lá de Israel, Êxodo 2:24, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus se lembra das suas promessas para com você. Salmo 98:3, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Aleluia. São textos que nos mostram que o nosso Deus não é esquecido. O copeiro esqueceu-se de José por 2 anos, mas Deus não esqueceu de José. Ele tinha um plano. Diga, Deus tem um plano com as nossas demoras, com que aquilo que a gente acha que está demorando. Enquanto isso, Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo. O meu Deus, o teu Deus é o Deus de um fio de cabelo. Não cai nenhum fio de cabelo sem ser do conhecimento e da sabedoria de Deus. Amém ou não? Quero injetar fé em você, para que você saiba. E que se você está passando, você saiba também. E que se não passou ainda, saiba que quando passar por períodos difíceis que você não entende, saiba que Deus está no controle absoluto de tudo. A sua vida, uma vez entregue nas mãos de Deus, você pode ter certeza de que o teu Deus está cuidadosamente lembrando e vai enviar as coisas certas na hora certa para você. Não desanime, não baixe sua guarda, não deixe de continuar caminhando em direção aos projetos que Deus colocou no teu coração, que um dia falou com você. Não deixe de continuar caminhando, perseverando nos sonhos, visões que Deus já colocou na tua alma, no teu espírito. Que Deus usou um profeta, que Deus usou a palavra para lembrar você. Alguém orou por você, em oração falou. A Bíblia é a boca de Deus para você. Se você ler a palavra, Deus falará contigo. E se você não ouvir a voz de Deus, com certeza a tua derrota já é certa. Mas se você ouvir a voz de Deus e obedecer, a tua vitória já está chegando. O José, ele soube administrar com um novo coração e mentalidade aqueles momentos difíceis. Se José fosse um derrotado, se José fosse um negativista, se José fosse um murmurador, se José fosse lembrar só das coisas ruins, ele morreria naquela prisão, ou ele cairia no pecado com a mulher de Potifar, porque ele estaria focado mais no prazer dele momentâneo do que no projeto que Deus tinha para a vida dele. Muitos homens e mulheres de Deus não chegam a atingir o plano de Deus pleno para a sua vida, porque pecaram contra Deus nas etapas, retrocederam, caíram. Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida, por uma sedução, por nenhum ataque de mentira, de ira de outras pessoas. Você tem que olhar para Deus e continuar caminhando. Sabe, ele soube administrar o coração dele para não ficar amargo, frustrado. Presta atenção. O Senhor manda dizer à igreja: existem muitos homens, mulheres e jovens aqui
que precisam ser curados na sua frustração, decepção, porque você não vai chegar a lugar nenhum, e se chegar, chega arrebentado. Deus quer curar o seu coração de frustrações. José não ficou nem um pouco frustrado com tudo que ele passou. Ele foi um homem tratado, curado. José não ficou irado com ninguém, amargurado com ninguém. E se você permitir que a amargura fique no fundo do teu coração, você será frustrado, frustrada, derrotado, derrotada. Não permita isso. José não ficou um homem amargo com a vida, reclamando de tudo e de todos. Se fosse, ele não chegaria no patamar que ele chegou, de governador de uma nação que foi império e foi provisão para todas as nações do mundo conhecido. O José administrou de tal forma aqueles períodos de abundância e depois de escassez, que teve alimento para todo mundo. José não conseguiria chegar nesse patamar se ele fosse um homem amargo, frustrado, doente. Estão me entendendo, queridos? Ao passar pelas provas, ao passar pelas circunstâncias loucas dessa vida, que você não entende, não olhe para Deus como se Ele tivesse culpa, mas olhe para Deus como Ele que tem a solução para você, a direção, entendendo que Deus tem um controle absoluto da vida daqueles que entregaram suas vidas a Ele. Se você já fez isso, descanse. Se não fez ainda, corra a fazer hoje mesmo. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, no caminho que o Senhor quer. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida para você. Não se deixa amargar, não se deixa ficar incrédulo, incrédula. Repreende isso do teu coração. Busca ter uma integridade de coração, um coração puro para com teu Deus, porque aí está a sua vitória, a sua força, como estava na de José, que ao sofrer aquilo que ele sofreu com a família, depois com o seu trabalho, na sua vida moral, ataque na sua autoestima, na sua moral, no seu caráter, ele permaneceu e não desanimou, e chegou no patamar máximo de uma nação. O grande segredo, ou os segredos na vida de José, que o mesmo Deus espera que você tenha também, foram o seguinte: ele mesmo em meio às crises, as circunstâncias e os sentimentos que invadiram ele guardou seu coração de permanecer puro e sincero diante de Deus, a sua consciência limpa. Tipo assim, que culpa eu tive de meus irmãos me atacarem, me venderem? Eu tenho alguma culpa? Eu fiz alguma coisa? Não. Então, Deus está nas tuas mãos. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Não vou mudar meu sentimento, minha identidade, minha postura, meu comportamento por causa das situações, do que fizeram comigo. Sabe outra coisa? Ele confiou que o soberano Deus e dono da sua vida estava no controle de tudo, mesmo em toda aquela situação. Ele não se deixou de forma alguma esmorecer. Tem uma palavrinha que a gente usa muito, é a perseverança, a resistência, a resiliência. É a capacidade de nós mantermos, constância em meio às dificuldades. Capacidade de manter o nosso coração firme, em meio às situações e sentimentos difíceis. Porque ele teve esse coração, Deus o honrou. A palavra de Deus, ela é rica em nos falar acerca da honra que Deus
dá àqueles que confiam somente nele. Se você colocar sua confiança no Deus dos céus, Ele te dará aquilo que você julga impossível. Sabe, em Lucas 18, 27, Jesus respondeu assim à questão que fizeram a Ele. Ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Está vendo? E em verdade vos digo, em João 14, 12, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que eu faço. E sabe por que você e eu passamos por muitas tribulações? 2 Coríntios 1, 4. O Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Passamos por tribulações para experimentar a consolação de Deus e depois ajudar e consolar aqueles que passam por aquilo que nós passamos. Nada acontece por acaso na tua vida e nem na minha vida. Todas as suas lutas, as histórias que você viveu, põe no altar de Deus e crê que Ele está no controle e vai te conduzir em triunfo, em vitória. Ele é o Deus dos céus e Ele que nos dará bom êxito nessa caminhada. Nós não teremos que pelejar com a nossa mão, mas nós temos que tomar posição e nós vamos ver livramentos e vitórias que Deus vai nos dar. Eu vejo que o grande segredo é esse, 2 Crônicas 16, 9, que José teve. Olha o que Deus diz: porque quanto ao Senhor Deus, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. É uma advertência que o Senhor está dando, mas ao mesmo tempo é uma lição para nós, que os olhos de Deus passam por toda a terra, para se mostrar forte a favor daqueles cujo coração está perfeito nele. O teu coração está perfeito em Deus? Como diz José? Se não está, coloque. E se já está, fique em paz. Por quê? Porque o Senhor teu Deus te dará, como deu para José, a vitória, o momento certo. Mas tão somente guarda o teu coração no período que você está passando, por que você está passando, crendo no Deus dos impossíveis. Guarda o teu coração para não ficar contaminado com sentimentos que te derrotam, que te enfraquecem, te desanimam. E finalmente, eu quero dizer o seguinte: José é um dos meus heróis. Jesus é o primeiro, mas José, olha, é um dos meus heróis. Que homem de Deus, que homem íntegro. Ele foi provado em várias áreas da vida dele. Várias. É esse tipo de cristão, de homem, de mulher de Deus, que Deus está levantando dentro de você, levantando no nosso meio. É esse tipo de têmpera, de caráter, que o Espírito Santo está forjando em você. E muitas vezes você não percebe. Você entra no jogo do diabo. Você entra nas mentiras que surgem nos seus sofrimentos. Mas José não. Passou por tudo, circunstâncias totalmente adversas. Ora, eu sonhei que seria grande, agora estou aqui dentro de uma cisterna sem água, aí, um buraco, e amarrado, e passou uma comitiva e os meus irmãos me venderam. O que você acha que passou pelo coração, os sentimentos de José? Depois acusado na sua moral, enfim. Gente, Deus está querendo ensinar você e a mim
a termos um caráter desse tipo, uma fé desse tipo, para que as coisas aconteçam na hora certa na tua vida, e você não se deixe roubar por causa da demora. 2 anos se esqueceram de José na cadeia. E não esqueceu você num parque, não. Não esqueceu você de um compromisso que marcaram com você, te esqueceram lá. Mas esqueceu aquele homem bondoso numa cadeia por 2 anos. Você está desanimado porque não acontecem as coisas na sua vida? Às vezes por pouca coisa você fica mais desanimado do que essas histórias de José aqui. Homem que nem nós, sujeito aos mesmos sentimentos que você e eu. Às vezes porque alguns amigos meus ficaram caídos lá no passado, na fé, porque não demorou para Deus trazer uma namorada para eles. Misericórdia, né? Miseriqueima. Perderam o sentido, perderam o rumo, porque estava carente, precisava de uma namorada e não conseguia uma namorada e se perdeu na fé por uma coisa muito menor. Perderam algo muito nobre, que é a fé que nos conduz e nos dá a vitória, a fé que salva, a fé que nos dá a vitória. Por coisa muito menor, faltou dinheiro, estou desempregado por X meses, aí fica derrotado e parece que não confia mais. O que precisa acontecer para você provar para Deus e para aqueles que te observam que você tem um coração como o de José? Eu espero que você não precise passar por provas tão grandes como José passou, mas que você, ao passar pelas aquelas que você está passando, você demonstre primeiro para Deus, no teu íntimo, e depois para aqueles que estão te observando, tua família, teu irmão na tua casa, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu filho, que eles observando você, depois ao conhecer a história de José, diga: poxa, parecendo José, permaneceu fiel. Eu quero pedir a você agora que, se puder, feche os seus olhos e fale com Deus agora.